Olá, boa noite a todos. Vamos iniciar agora a primeira live da maratona Enéa Luz, né? Vejam só. Estou muito feliz, né? Uma data a se comemorar. A gente vai aguardar alguns instantes enquanto entram algumas pessoas, né? Boa noite a todos que estão entrando, né? É um prazer imenso estar aqui. Muitas pessoas de vários estados aqui do Brasil confirmaram a sua participação, né? Então vamos aguardar para que todos vocês cheguem, peguem suas cadeiras, se acomodem para estar aqui conosco, sejam muito bem-vindos. E aos que estão entrando, eu aguardo uma confirmação a respeito da imagem, né? Se a imagem está boa, se o som também está bom e se for necessário a gente realizar algum ajuste. Aguardo aqui o feedback de todos. Bom, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar agora, né? Damos início à Maratona Enéa Luz, em que vamos ter a realização de 20 lives que serão realizadas às segundas e quartas, às 20 horas, pelo Instagram da Carolina Borges, que é esse aqui que vos fala. Para quem não me conhece, eu sou Carolina Borges, sou facilitadora de Eneagrama, formada pelo Instituto Eneagrama Shalom, meu querido Padre Domingos Cunha, né, e também formada por Urânio Paz, né, pela técnica do EPTP, com algumas formações também, outros cursos. Sou professora de pós-graduação na área de neurociência, na área de gestão de pessoas, na área de habilidades socioemocionais. Sou também consultora comportamental e analítica. Sou coach executiva e trabalho com desenvolvimento humano, né? Tenho aqui inclusive alguns dos meus alunos e mentorados presentes. Sejam todos muito bem-vindos. E para quem não conhece, né, esse projeto que está dando início hoje com chave de ouro, né, com o meu querido colega André Prudente, que já está entrando, certo? Ele significa o quê? Foi um anseio, né, uma inquietação interna, como uma forma de trazer um conteúdo relevante às pessoas que estão aí em confinamento, que estão aí em casa, né, cumprindo a sua quarentena. A gente tem percebido muitas pessoas apresentando crises de ansiedade, tristeza, insatisfação. Então essa live, essa maratona de lives vem com o intuito de colaborar, de trazer um conteúdo relevante, com profissionais de renome aqui do Brasil inteiro, para que você possa, né, talvez, né, pensar um pouco fora da caixa, né, trazer um conteúdo diferenciado e quem sabe, se fizer sentido também, sentir-se um pouco melhor, mais tranquilo e mais suave. Então hoje é a primeira das 20 lives que nós teremos, mas nós já temos praticamente toda a programação fechada. Muitas surpresas vão vir, né? A gente vai lançar conforme for realizando as lives. Quarta-feira teremos, né, a participação do Evaldo Costa, que é o presidente do Instituto Labirinto do Estado do Ceará,
que é referência regional, falando sobre a tipologia junguiana e o eneagrama, né? E hoje, né, nós teremos a participação do André Prudente, trazendo o tema o eneagrama e a resolução de conflitos, que será voltado tanto para a relação pais e filhos, né, como também para relações familiares e outras relações em geral, certo? Para quem não conhece o André, né, eu acho que praticamente a maioria das pessoas que estão presentes o conhecem, mas o André, ele é um profissional que tem se tornado referência, né? André, solicita aqui o convite para participar, né? Você pode solicitar o convite, tá? Enquanto isso, né, eu queria ler para quem não conhece que André Prudente é um adulto com a alma de criança, que adora se reinventar para ser feliz. É psicólogo de formação, mas educador de coração. Tem como propósito de vida ajudar a construir uma educação e um modo de vida sustentável que favoreça a plena expressão do ser. É marido, pai e especialista em psicoterapia infantil. Atualmente, atua como professor de eneagrama e consultor em cuidado integral com a infância para pais, mães, profissionais da infância, educadores e escolas. É psicólogo, é mestre em psicologia pela Universidade de São Paulo, USP, é ex-presidente, membro do Conselho de Ética e membro profissional reconhecido e acreditado pela IEA Brasil, que é o Instituto Eneagrama Brasil, né, que regulamenta o exercício profissional dos facilitadores de eneagrama. É também pesquisador de novas aplicações de eneagrama, especialmente com seu uso em crianças. É criador da incrível obra 9 Estrelas na Terra, que são 9 histórias infantis inspiradas no eneagrama, né, que é linda, é belíssima, eu tenho aqui para minha filha. É autor do e-book Inspirações Sabáticas e é também coautor do livro Eneagrama em União e criador e escritor do blog eneagramainfancia.com. Então, gente, André, seja muito bem-vindo. Se você ainda não tem aí seu caderninho, pega um caderninho para anotar, porque ele vai nos presentear com essa temática. Então, faça suas pontuações. Se tiver alguma dúvida ao decorrer da live, nós vamos procurar responder algumas delas. E vamos aguardar aqui só uns instantinhos para eu convidá-lo, ok? Olá! Oi, Carol. Tudo bem, André? Boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui. Estava acompanhando já aqui você explicando o projeto. Que bom, estou pronto, estou à disposição. Então, a palavra é sua. Pode começar. Tá bom. Bom, pessoal, eu quero começar, né, contando uma história que ela ilustra muito do que eu acredito que é um caminho para a gente lidar com conflitos, né? Conflito faz parte da vida, como todo mundo sabe. E especialmente nesse momento que estamos vivendo, todos, mundialmente, né, no nosso país, a gente, vamos dizer assim, que os conflitos estão aflorando de maneira mais aguda, porque muitos sentimentos que às vezes a gente estava conseguindo segurar, nessa hora não está dando para segurar, né? Muitos medos, muitas inquietações, muitas tristezas, e tem horas que a gente acaba agindo de uma maneira que não é o que a gente queria fazer de verdade, mas acaba fazendo, né? Então, eu vou falar sobre esse tema, Enneagrama e resolução de conflitos. Vou trazer a minha visão sobre isso. E eu queria começar contando uma história, que é uma história do Japão, uma história samurai. Conta que, numa certa região do Japão, vivia um velho samurai com seus discípulos. E esse samurai, ele foi convidado para um desafio por um jovem samurai que estava rodando o Japão, desafiando todos os samurais que tinham e estava derrotando todos, de uma maneira muito cruel. E quando ele foi desafiado, os seus discípulos disseram: Não, mestre, você não pode fazer isso, você já está numa certa idade, ele vai trucidar você, a gente não quer que isso aconteça. Tentaram dissuadi-lo e convencê-lo de
tudo que é jeito, mas o mestre disse: não se preocupe, eu vou participar, fui convocado, vou aceitar. E quando chegou lá o dia do desafio, estavam todos lá, os santos samurais, os discípulos, o povo foi lá para assistir. E, de repente, quando foi dada autorização para começar o duelo, o jovem samurai que desafiou começou a ofender de tudo que é jeito a honra do velho samurai, apelando para a família, para tudo que pudesse, ele começou a fazer. E quando ele começou a fazer isso, os discípulos do mestre começaram a ficar de cabelo em pé, começaram a ficar com raiva, começaram a ficar exaltados, e o mestre, do mesmo jeito que estava, ficou, calmamente olhando para o jovem samurai. Depois de um tempo, esse jovem samurai ofendendo ele, ele simplesmente guardou a sua espada, fez uma reverência para o mestre e foi embora. Quando ele foi embora, os discípulos chegaram: mestre, como é que você aguentou? Ele ofendeu sua honra, ele te insultou de tudo que é jeito e você não fez nada. O mestre apenas respondeu: quando alguém te dá um presente e você não aceita, de quem que é o presente? E aí os discípulos entenderam o recado, né? De que o presente voltou para ele e ele entendeu a sabedoria desse mestre. E eu queria começar com essa história, por quê? Porque, porque a gente, né, quando está diante de uma situação de conflito, a gente muitas vezes não consegue ter a sabedoria desse mestre. Muitas vezes, as emoções que a gente está sentindo, elas vão tomando conta da nossa mente e acabam gerando na gente ações que são impulsivas, ações que acabam precipitando e piorando os conflitos. E eu acredito assim que, em última instância, o que a gente precisa cuidar para poder conseguir resolver conflitos não é nem saber as soluções para os conflitos, mas é a gente conseguir estar num tipo de estado interior perante o conflito que permite essa sabedoria, que permite a gente acessar esse estado de consciência, que é um estado de consciência de essência. Eu não sei exatamente quem aqui conhece Enneagrama, quem não conhece, né? Mas provavelmente, mesmo quem não conhece, deve ter olhado pelo menos o cartaz e viu que tinha um símbolo no cartaz, né? Que é um círculo, que tem um triângulo e que tem uma figura de 6 pontas, que a Carol está mostrando aqui, tá? É, e esse símbolo, então, ele é formado por 3 partes. Um, um círculo, tá? Que representa a nossa essência, quem nós realmente somos. Um triângulo e uma hexa na figura de 6 pontas. A hexade com o triângulo, juntos, formam uma estrela de 9 pontas, que é o que dá nome ao Enneagrama, 9 grama, pontos, pontos, diagrama de 9 pontas, que faz referência em forças principais, 9 maneiras de se expressar no mundo principais. Então, a gente tem 4 camadas aí de conhecimentos dentro do Enneagrama. Os conhecimentos que vêm do círculo, os conhecimentos que vêm do triângulo, os que vêm da hexade e os conhecimentos que vêm do Enneagrama completo, com a estrela de 9 pontas. Eu vou conversar um pouquinho sobre essa simbologia e o que é que isso nos conta sobre resolução de conflitos, tá? O círculo, ele representa a essência. Então é isso, eu estava falando do círculo do Enneagrama, que representa a nossa essência, tá? E para mim, quando eu falo de essência, eu estou falando daquilo que se tirar deixa de ser, daquilo que é o primordial, é o fundamento da nossa vida. Então o círculo traz a ideia de que na essência a gente tem um todo amplo, vasto, infinito, com infinitas possibilidades de manifestação, tá? E o que significa isso quando a gente pensa em conflito? Vamos pensar assim, qual que é a essência do conflito? A essência do conflito, para mim, é quando a gente perde a conexão com esse todo. Por quê? Porque quando a gente perde a conexão com todo que a gente começa a ficar preso em partes desse todo. Isso acontece nos 9 traços do Enneagrama, isso acontece nos nossos centros de inteligência que o Enneagrama fala, isso acontece nos instintos que o Enneagrama fala. A gente fica fragmentado, dividido. E essa divisão é que é a chave do conflito. É um conflito que começa primeiro dentro da gente e que se estende para as relações, tá?
Então, qual que é a ideia central, tá? Que quando eu perco esse todo que eu sou, que o círculo traz, eu automaticamente eu vou para um processo que é descrito no triângulo do Enneagrama. O triângulo do Enneagrama, ele representa a chamada lei de três, que é a lei que diz que o todo se integra a partir de uma trindade. E vocês podem ver aí no símbolo que a Carol está mostrando, né? Que no triângulo, a gente tem lá em cima no topo o ponto 9 do Enneagrama. Do lado direito, geralmente vai ter o ponto 3 do Enneagrama. Do lado esquerdo, a gente tem o ponto 6 do Enneagrama. Vocês estão vendo ao contrário aí a imagem, tá? Mas o ponto 9, ele representa o nosso centro físico, a nossa dimensão física, que representa o nosso corpo que age no mundo. O centro emocional ele está representado no ponto 3, que representa o nosso sentir. E o ponto 6 do Enneagrama representa o nosso centro mental. E qual que é a ideia, então, da lei de 3? É a ideia de que sempre, quando a gente manifesta que a gente é no mundo, a gente sai do mundo que é o mundo sutil, abstrato, de potencialidades, que é a essência, e a gente vai para o mundo concreto, da vida material, tá? E a vida material, ela se manifesta, ela é representada pelo centro físico, e o centro mental e emocional, eles vão representar duas grandes polaridades que a gente tem, que é o sentir e o pensar. Se a gente for olhar para a nossa história ocidental, especialmente, a história filosófica, qualquer pessoa que fez faculdade teve uma matéria de introdução à filosofia, você vai ver que você vai estudar uma série de abordagens de leituras filosóficas, aonde você trabalha com a ideia do conflito entre a razão e a emoção. Isso é um conflito básico, razão e emoção, masculino e feminino. E quando a gente está falando dessas questões, a gente está falando basicamente de polaridades, que não só existem entre emoção e razão, entre o masculino e o feminino, entre homem e mulher. É uma polaridade que existe o tempo todo na vida, porque esse mundo que a gente vive é um mundo de polaridades, onde a gente tem um dia e uma noite, onde tem um claro e um escuro, onde tem o preto e o branco, né? E qual que é a questão central que o Enneagrama mostra aqui? Que toda vez que a gente fica nas polaridades, a gente fica preso nos conflitos. Toda vez que a gente vai além da polaridade, a gente pode aprender com o conflito e transcender e crescer. Então vamos pegar e analisar esse conflito básico entre emoção e razão. O que acontece aqui? Eu costumo falar que a gente tem 3 perguntas dentro da gente que podem nos ajudar a responder e lidar com escolhas e desafios. A primeira pergunta é o que eu quero, tá? O que eu quero. O que eu quero fazer, o que eu não quero fazer. A segunda pergunta é o que eu devo ou não devo fazer. A primeira pergunta ela fala do nosso desejo, daquilo que a gente está sentindo vontade de fazer. A segunda pergunta ela fala da nossa consciência moral, o que é certo ou não é certo fazer. E muitas vezes a gente está brigando entre isso, entre aquilo que a gente está com vontade de fazer e aquilo que a gente acha que é certo ou não fazer. E esse conflito, ele muitas vezes a gente vai para um lado ou vai para o outro. E até decidir é comum ter muito desgaste. E eu falo que tem uma terceira pergunta, que é o que eu sinto que eu devo fazer. O que essa pergunta faz? Ela tira a gente tanto de ficar na polaridade da emoção, quanto na polaridade da consciência moral. E faz a gente ir para ouvir de verdade aquilo que a nossa consciência, que o nosso ser, que a nossa essência mostra que naquele aqui agora é o melhor a ser feito. Então, quando a gente fica preso na polaridade emoção e razão, é como se a gente ficasse preso nessas duas vozes, sabe? Eu vou fazer o que eu sinto aqui, o que minha emoção está dizendo, o meu coração está dizendo esse sentido de emoção, ou eu vou fazer o que a minha razão, que eu analisei, ponderei, pensei, está dizendo que eu devo fazer. E nem sempre é uma coisa nem outra. Às vezes até uma terceira coisa. Então, qual que é a ideia? A ideia é que o conflito ele interno, ele a base dele tem a ver com isso, com o sentir e o pensar. Por quê? Porque quando a gente fica na emoção demais ou no pensar demais, a gente desconecta do aqui e agora, do estado de presença, que é representado pelo ponto 9 do Enneagrama, que é o ponto que está no topo do Enneagrama, que é o ponto que representa o centro físico. A gente pode ver que a emoção e o pensamento, eles flutuam o tempo inteiro, entre o presente, o passado e o futuro. Uma hora você está pensando no que você está fazendo aqui agora,
daqui a pouco você lembra de uma coisa que você fez mais cedo, em outro momento da sua vida, em outro momento você está pensando no que você vai fazer lá depois. Então a mente flutua. E a depender para onde a mente flutua, a nossa emoção flutua junto. A gente vai sentir coisas diferentes, e esse sentir, ele vai mover na gente quereres e ações diferentes. E o que é que eu tenho que fazer para poder eu sair desse conflito interno? Entre ficar no que eu estou pensando e no que eu estou sentindo, e nessa flutuação nesses 3 tempos que a gente tem, do passado, presente e futuro. É eu estar no aqui e agora. E por que estar no aqui e agora? Porque no aqui e agora é o único lugar onde eu posso olhar para as necessidades. Aquilo que realmente é preciso. Sempre que eu fico preso no passado ou no futuro, eu entro no processo de ansiedade. Por quê? Porque o passado já passou, não tenho o que fazer, e o futuro ainda não chegou. Então, claro que é importante olhar para o passado para eu entender o que aconteceu comigo, né, e para não ficar repetindo padrões. E claro que é importante olhar para o futuro para eu entender para onde é que eu quero caminhar, onde é que eu quero chegar. Mas, ao mesmo tempo, é no aqui e agora que eu tenho que olhar para entender o que verdadeiramente eu tenho de necessidade. E por que o ponto 9 do Enneagrama representa, então, a chamada energia reconciliadora, que reconcilia a polaridade do sentir e do pensar. E por que o Enneagrama fala da lei de 3? Que sempre tem uma força ativa, uma força receptiva e uma força que reconcilia essas duas forças e sair da polaridade. Porque o corpo é a única parte nossa que está o tempo inteiro no presente. O pensamento e a emoção podem ir para o passado e futuro, mas você não leva um braço para o passado nem para o futuro, uma perna para o passado e para o futuro. Não é à toa que as abordagens terapêuticas que estão se difundindo cada vez mais nesse século XXI são abordagens que trabalham com o corpo e com energia corporal, como constelações familiares, experiência somática, que é uma terapia que trabalha trauma, sabe? Muitas abordagens trabalham com o corpo. Porque quando eu paro e me conecto com o meu corpo, e me conecto com os sentidos que esse corpo tem, com as sensações que esse corpo traz, eu consigo perceber com mais clareza o que está além da emoção flutuante e do pensamento acelerado que a gente tem. Então, esse é um primeiro passo do ponto de vista mais interno. É quando eu consigo sair dessa flutuação e ir para o aqui e agora. Por que aqui agora? Porque... Pode falar, Carol. É importante pontuar que tem alguns centros de inteligência e alguns eneatipos, alguns vivem mais no passado, alguns vivem o presente, mas não de forma plena, né? E alguns são reativos, eles reagem com relação ao presente, eles não aceitam, né? Que talvez alguns dos físicos, e alguns vivem muito no futuro, né? Na Sim. ansiedade, no que não vai dar certo. Então, às vezes, você saber o seu eneatipo e o centro, ele lhe dá uma orientação, né? Eu preciso, né? O que eu preciso? Sair do passado, né? Sair do presente, aceitar sair do futuro, aceitar o presente como ele é e não ficar reagindo, Sim. né? Então, assim, essa diferença também da própria tipologia, da própria personalidade. Com certeza a personalidade influencia bastante, né, em tudo isso, influencia também no modo como a gente lida com conflitos. E justamente assim, eu estou falando essa base porque eu acredito que a gente tem as especificidades, né, de cada padrão de funcionamento e a gente tem um processo mais geral, né? E como parte desse processo geral, uma coisa que acontece, né, quando eu falo aqui do sentido, pensar, do agir, do corpo, da mente, do coração, é que o conflito ele é algo que faz parte da natureza da vida, porque ele faz parte do processo de evolução. A gente não teria como evoluir se não tivesse conflito. Por quê? Porque o que vai acontecer no nosso processo evolutivo? Sempre a gente pode usar a metáfora da respiração. Como é que funciona a respiração? A gente tem 4 partes. Eu inspiro, eu retenho um pouco esse ar dentro de mim e ele vai nutrir o meu corpo e todas as funções que ele precisa. Depois eu solto esse ar para ser renovado. Só que para eu poder inspirar novamente, esse ar vai ter que sair completamente. E quando esse ar sai, fica um vazio por um tempo, que é o espaço que foi aberto para um novo chegar, um novo ar, para uma nova inspiração. Então, respiração vem de entrar, entre, e espírito, que é o sopro vital, no latim. Então, respiração é a entrada e saída do sopro vital, do espírito que me faz estar vivo, né?
E então, o que é que isso tem a ver com um conflito, né, e com o processo de evolução? É que o tempo todo na vida tem alguma necessidade que surge. E diante dessa necessidade, a gente acaba trazendo algo para poder lidar com essa necessidade e atender isso. Então a gente inspira algo. Vem algo, chega. E esse algo vai ficar na nossa vida por um tempo. Isso vale para tudo. Pode ser um sentimento, pode ser uma crença, pode ser um relacionamento, pode ser um trabalho, pode ser tudo mesmo. Então, esse algo fica por um tempo, nutre a nossa vida. Só que chega uma hora que isso precisa se transformar e sair. Pelo menos sair do jeito que ele está. E é a hora que a gente vai expirar. E toda vez que a gente deixa morrer algo, a gente vai ficar um pouco no vazio. E desse vazio vem o novo. O que acontece com a gente é que aquilo que a gente inspira e que a gente instituiu na nossa vida, que está aqui agora, o ar que está aqui, é uma ordem que a gente constrói. Eu construo um pensamento, eu construo uma ideia, eu construo todo um processo. Então, quando um exemplo de relação, quando eu me apaixono e namoro com uma pessoa, eu vou construir uma relação com aquela pessoa. E aquela relação vai ter uma certa ordem de funcionamento. Quando eu tenho filhos, eu também construo uma ordem para lidar com essas crianças que estão aqui na minha casa, né? Então, isso no trabalho é a mesma coisa. Existem ordens acontecendo. São organizações. Ordem nada mais é do que uma organização. Uma organização que é de uma determinada maneira. Os 9 traços do Enneagrama são organizações também, do eu. Então, tudo tem uma ordem. E a ordem e a organização de algo faz parte do mundo que a gente vive, que é o mundo das formas. Então, eu tenho uma ordem. Construí, criei essa ordem. Isso foi criado na vida por mim. Uma hora, essa ordem já não serve mais para atender a necessidade que eu tenho de educar meus filhos, não serve para atender a necessidade que a minha relação de casal está tendo, não serve para atender as demandas do meu trabalho. E é o que acontece. A nossa tendência é que a gente se apega às ordens que a gente constrói, mesmo quando elas não estão funcionando, porque a gente tem muito medo de largar essa ordem. Então, o que é que a gente fica tentando fazer? Tentando manter a ordem. E por que a gente tenta manter a ordem tanto? E por que a gente tem tanto medo de abandonar a ordem? Porque para a ordem ser reconstruída, a gente vai ter que soltar ela. E quando a gente solta e que ela desconstrói, o que é que fica? O caos. Vem o caos. E o que é que o caos é? O caos, no fundo, o caos é uma quebra da ordem que precisa ser feita para ter essa reconstrução. É um momento onde eu não sei ainda exatamente como as coisas vão se organizar de novo. Como é que as coisas vão ser. E que parece que ficam várias coisas acontecendo dentro de mim aqui, misturadas. O velho, um novo que está querendo vir e que eu ainda não sei o que é, e fica tudo isso aqui dentro de mim. Então, esse caos, se eu me permitir deixar morrer a ordem, ele vai gerar um vazio aqui dentro de mim que vai me deixar receptivo para a nova ordem chegar. Mas se eu brigar com esse caos que está chegando, se eu não aceitar esse caos que está chegando, se eu quiser manter a ordem que eu construí para as coisas continuarem sendo do jeito que são, 2 coisas acontecem. Primeiro, vou sofrer bastante porque não tem como evitar a morte do que tem que morrer. Apenas eu posso prolongar o processo de morte. Então, muito do nosso sofrimento, diante dos conflitos externos e internos, é porque a gente está precisando deixar morrer alguma ordem, alguma construção, algum padrão que a gente construiu e que não está deixando morrer. Muito é isso. Então, Perfeito. como é que eu reconcilio o conflito? Não é quando eu deixo de ter conflito simplesmente. É quando eu consigo me abrir para poder entender que organização, que padrão, ou seja, em outras palavras, que estratégia que o meu eu, a minha mente, a minha relação, o meu processo de educação está usando e que não funciona mais e que eu preciso deixar morrer. E como é que eu lido com esse caos que fica quando eu deixo morrer isso? E por isso que eu associo... Pode falar, Carol. André, eu ia perguntar a você, né, pela sua caminhada, para essas pessoas que estão percebendo no seu momento de vida pessoal, né, que estão enfrentando esse caos além do caos da situação, né, que dicas elas podem fazer para poder ter essa capacidade de enfrentamento,
né? Quais são dicas pessoais, além da respiração que você pontuou? Pronto. Então, tem dicas pessoais muito bacanas para lidar com isso, certo? A primeira delas, né, é a gente olhar que o tempo todo tem alguma necessidade em jogo. O tempo todo tem alguma necessidade em jogo. Então, o conflito ele acontece entre as pessoas porque existem necessidades diferentes precisando ser atendidas. Quando as necessidades são iguais, o conflito geralmente é bem menor. Por quê? Porque necessidades iguais, às vezes você tem estratégias diferentes para atender a necessidade, mas vai atender a necessidade, porque é igual. Agora, quando as necessidades são diferentes, e que cada um, além de ter necessidade diferente, tem estratégias diferentes para atender as necessidades, aí é que tem conflito. Por quê? Porque fica cada um querendo atender a sua necessidade do seu jeito. Então, qual a primeira grande dica? Observa se é um conflito interno, qual é a necessidade que eu estou sentindo agora e que eu não estou respeitando. Tá? Segunda coisa, se é um conflito com outra pessoa que está se repetindo, por exemplo, observa qual é a necessidade dessa outra pessoa que eu talvez não esteja ouvindo. Eu estou prestando atenção em como ela fala, talvez de uma maneira inadequada. Estou prestando atenção no que ela faz, talvez algo que não está sendo legal, mas eu não estou olhando por trás desse comportamento, por trás dessa reação, o que é que ela está tentando me comunicar. Que necessidade ela está tentando atender, brigando aqui comigo, discutindo comigo e ficando nessa confusão, nesse caos. Se existe caos, é porque tem necessidades que não estão sendo atendidas. Então, a primeira grande dica é quais são as necessidades que estão em jogo naquele conflito. Como é que eu estou distorcendo o atendimento da necessidade, usando uma estratégia inadequada, olhando para o lugar errado. Então, eu vou olhar o que é real. Vou perguntar qual é a necessidade verdadeira que eu tenho aqui. Qual a necessidade verdadeira que o outro tem. Porque para resolver um conflito comigo mesmo, eu tenho que ser verdadeiro comigo mesmo. E para resolver um conflito com o outro, além de ser verdadeiro comigo mesmo, de assumir a minha necessidade, eu tenho também entender e respeitar o que o outro está tendo de necessidade. Porque para resolver o conflito, a gente tem que encontrar uma estratégia que atenda às necessidades de maneira sistêmica. Ou seja, que as várias necessidades possam ser atendidas. Em casal, isso é batata, sabe? Por que a maior parte dos casais que se gostam sempre depois fazem as pazes? Porque o processo até fazer as pazes é o processo onde o orgulho, o ego, tudo isso impede você de validar a necessidade do outro. Por que você faz isso? Porque você tá, que é outro ponto, outra dica. Porque você está com medo de que se você ceder para a necessidade do outro, a sua necessidade não vai ser atendida. Entende? Então, qual é a outra dica além de entender a necessidade? Olha qual é o medo que você está tendo. Uma pessoa pontuar aqui, né? Necessidades não atendidas, né? Comunicação não violenta, talvez. Com certeza, a Entendi. comunicação não violenta é um grande caminho para poder resolver conflitos. Por isso, porque a gente vai ouvir necessidades. Só que não é só ouvir necessidades, eu tenho que ouvir os medos. Do que eu estou com medo? Do que o outro está com medo? Porque se eu olho o medo, eu entendo que toda reatividade em conflitos não é pelo conflito em si, é pelo medo de alguma necessidade não ser atendida. Você vê, aí que é outra dica, tá? Então, necessidade, quais são as necessidades reais? Como eu atendo necessidades de maneira sistêmica? A outra, quais são os medos? Junto com os medos vem outra coisa. Porque mesmo eu reconhecendo as necessidades, porque mesmo reconhecendo que é medo, eu ainda assim continuo reagindo de maneira defensiva. Porque tem crenças que me impedem de mudar meu comportamento. Então observa quais são as vozes que estão falando dentro de você nessa hora. Não, eu não posso ir lá e falar com ela, porque se eu falar com ela agora, ela vai achar que eu não me respeito. Sabe? Cada um vai ter alguma voz que vai estar sustentando esse comportamento de conflito. Então tem que olhar para as crenças para entender o que é uma crença limitante. E o que é uma crença limitante? Não é uma crença que ela nunca foi verdadeira, necessariamente. É uma crença que naquele contexto, naquela situação, ela não é verdadeira, não é adequada. Ela me provoca limitações de olhar, ela me provoca limitações de ações. E eu tenho que tentar substituir essas crenças limitantes por crenças expansivas, que são crenças que abrem possibilidade. Tá, e se eu fosse lá falar com ela? E se ela pensar que eu não me respeito, né? É isso mesmo que eu sinto? Não, minha necessidade é de falar o que eu estou sentindo de verdade.
Então, toda vez que a gente respeita a necessidade, vai além do medo e adota a estratégia que, no fundo, a gente sente que deve fazer, por isso aquela terceira pergunta, o que eu sinto que eu devo fazer, é para poder eu entender. São duas perguntas, o que eu sinto que é verdadeiro, que me leva para a necessidade, e o que eu sinto que eu devo fazer, que me leva para a estratégia que eu tenho que lidar. E aí, falando em estratégia, aí uma dica prática é, geralmente, a gente reage a conflitos de três maneiras, tá? Esse é um conhecimento que ele é interligado com o Enneagrama. Cada três traços do Enneagrama tendem mais a reagir de um desses jeitos. Mas independente do traço do Enneagrama, né, eu acho que vale cada um observar em si como isso acontece. E essas três estratégias elas são baseadas em três qualidades do ser, que é o amor, o poder e a paz. A qualidade associada ao amor é a estratégia de lidar com conflito, é a aproximação. Então, tem pessoas, e isso acontece especialmente nos traços 1, 2 e 6, são os que mais tendem a essa estratégia, que é o quê? Quando tem um conflito, um choque de interesses, de necessidades, e que a coisa não está se resolvendo, a tendência das pessoas que se aproximam é: eu vou me aproximar da pessoa e eu vou tentar dialogar, conversar, para a gente se entender e restabelecer o amor. E a gente ficar bem e ficar em paz. Eu estou disposto a ceder o que eu penso, eu estou disposto a te ouvir. O que acontece? Essa estratégia da aproximação é a estratégia que é a base de uma comunicação não violenta, ou como eu chamo de um diálogo transformador. O que eu chamo de diálogo transformador é aquele diálogo onde a escuta e a fala que existe nele permite a gente ampliar as soluções e encontrar uma solução, como eu disse, que atende todas as necessidades, que é o que a comunicação violenta também traz como uma proposta. Só que acontece, muitas vezes o outro não está afim dessa conversa, ou não está em condições dessa conversa. E qual a tendência de quem se aproxima? É você, muitas vezes, se submeter ao outro. Então, quem se aproxima mais, quando distorce, pode falar, Carol. Não, não, é o traço um, 2 e 6, não é isso? 1, 2 e 6, exatamente. Perfeito. Uma Quando, pessoa perguntou. isso, 1, 2 e 6 são os traços que tendem mais, mas não quer dizer que os outros não usam essa. Na verdade, todos nós transitamos nas três estratégias, mas Tem alguma influência essa de coisa instintos aí? preponderante. Então, os instintos vai mudar um pouco isso. Por isso que a gente não pode dizer que necessariamente é os traços. A depender do instinto, a reação pode mudar um pouco. Né? E por isso que, para mim, o mais importante não é nem tanto assim, 1, 2 e 6 faz isso, ou outro faz aquilo. É a gente entender como isso acontece na gente. Tá? Sim. Por quê? Aí tem Então, o enneagrama orneviano. é um eneagrama, eu diria assim, que é um É o eneagrama Cia- integrativo, onde a gente tem que integrar tudo e olhar tudo na gente. Então, aproximação. A outra estratégia, qual que é? A estratégia da assertividade, que é a estratégia baseada no poder. E o que é o poder? O verbo poder quer dizer eu posso. Eu posso estar falando do meu poder pessoal, da capacidade de eu afirmar que eu sou e aquilo que é importante para mim, o meu querer e a minha necessidade. Então, a estratégia da assertividade, ela é uma estratégia que, quando é que ela é importante para a gente? Ela é importante quando, no conflito, a outra parte está invadindo o meu espaço, desrespeitando a minha necessidade, quem eu sou, e eu tento me aproximar, dialogar e não consigo. Então, às vezes, eu preciso ser assertivo, eu preciso me posicionar, me colocar e dizer, ó, chega, não vou conversar com você assim. Agora parou, não vou te ouvir mais. Vá lá pro seu quarto, depois a gente conversa. Ou então, vou sair daqui agora, mais tarde a gente conversa, no caso de um casal. Às vezes a gente precisa ser firme e se posicionar e se colocar, não com grosseria, não com violência, mas com assertividade. Aí quais são os Qual? eneatipos? Os eneatipos que tendem mais a isso é o 3, o 7 e o 8. O 3, o 7 e o 8 tendem mais para a estratégia da assertividade e por isso também são os que mais distorcem essa estratégia. E como é que a assertividade distorce? Virando agressividade. Na exaltação de me fazer ser respeitado, muitas vezes eu vou acabar sendo agressivo, violento e grosseiro. Impositivo. E a terceira estratégia, a estratégia que está nos traços 5, 4 e 9, predominantemente, é a estratégia do retraimento, que é baseada na qualidade da paz. Tá? Então, qual que é essa estratégia? É que, diante do conflito, a minha tendência é eu dar um passo para trás. E dizer, opa, vou me quietar, vou me calar, para poder primeiro entender o que está acontecendo, observar e só depois fazer.
é melhor ficar quieto, senão o conflito vai piorar. Então, qual é a intenção disso? De gerar paz. Eu não quero que o conflito aumente. Então, para manter a paz, eu vou abrir mão e me calar. Essa estratégia do retraimento, ela é muito importante. E quando é que ela é importante? Quando os ânimos estão exaltados. Quando os ânimos estão exaltados, ninguém consegue conversar direito. Quando seu filho está lá com a baita de uma raiva, porque o irmão pegou o brinquedo dele, ele bateu no irmão, e você tentando falar com ele, conversar, ele não te escuta. Porque ele está tomado pela emoção. Um casal discutindo por conta de ciúme, muitas vezes está tomado pela emoção. Uma das partes, pelo menos. Então, às vezes, a melhor coisa que a gente faz é dizer, peraí, vamos dar um passo para trás, eu vou me retrair, eu vou me calar, vou me silenciar, vou esperar a poeira baixar para poder voltar e me aproximar. Só que acontece, muitas vezes quem usa a estratégia do retraimento, como o 9, o 5 e o 4, ele se retrai e lá fica. Espera a coisa passar, quando a poeira baixa, ele volta ao normal. E não tem conversa. E se não tem conversa, o conflito vai se repetir de novo. Entende? Então, Ele fica velado, né? Quem usa assertividade, como o 3, o 7, o 8, predominantemente, às vezes amplia o conflito por ficar brigando demais. Muitas vezes quem é retraído acaba muitas vezes perpetuando o conflito porque não se posiciona, não conversa e se retrai e fica indiferente. Então o retraimento às vezes vira indiferença. O outro sente que a pessoa parou para pensar, não pensou, deixou para lá. Esqueceu do assunto. E aí qual que é a sensação que dá? Quando alguém tenta impor o seu ponto de vista, você se sente respeitado. Quando alguém fica lá indiferente e não volta para conversar, e você sentia que era importante conversar, você também se sente desrespeitado nas suas necessidades. E quando alguém também, você está dizendo, eu não quero conversar agora, e o outro que insistindo para conversar e se aproximar, que é a estratégia da submissão, quando você sai, você também se sente desrespeitado. Então, qual que é a ideia? A ideia é a gente olhar para essas 3 estratégias de lidar com o conflito e entender elas para que a gente saiba qual é a mais adequada de usar em cada momento. E da minha perspectiva, qual que é a ideia adequada? Sempre eu preciso voltar para a aproximação. Porque a aproximação quer dizer, eu vou me abrir para dialogar e para restabelecer o amor. Mas quando os ânimos estão exaltados, eu preciso de paz. Então eu preciso, às vezes, me retrair um pouco, para depois voltar e me aproximar. Quando eu estou sendo muito desrespeitado, eu preciso estabelecer um limite. Então eu preciso ser mais assertivo e usar o meu poder para isso. Dizer, opa, chega. Então essas 3 estratégias, elas ajudam muito no dia a dia a gente entender como lidar com conflitos. Porque se a gente entender qual é a nossa estratégia dominante e aquelas que a gente usa menos, a gente pode começar a usar as 3 na hora certa, do jeito certo. Para quê? Para que a gente possa sair do caos, tá? Restabelecer uma nova ordem, e uma nova ordem que seja mais ampla do que a ordem anterior. Porque esse que é o processo evolutivo. Essa que é a questão do conflito. O conflito vem para que a ordem seja cada vez maior, melhor, mais ampla, mais próxima do que a essência, que é esse todo vasto e infinito. Né? Isso tem a ver com a evolução de consciência mesmo. A gente sai, quando a gente nasce, de um nível que a gente chama de subconsciência, onde é um nível pré-ego, que a gente não tem nem ego, nem personalidade, nem ego corporal, nem ego emocional, nem ego intelectual. A gente vai para um estado que geralmente é mais perto da pré-adolescência, adolescência, onde a gente começa a desenvolver autoconsciência e começa a perceber que a gente é um ser que pensa, que sente, que age de maneira diferente, que a gente é separado dos outros. E esse é o momento de formação da personalidade, né? Onde eu me vejo numa personalidade, só que a gente precisa caminhar para além do ego, para além da personalidade, para um estado que o pensador Ken Wilber chama de superconsciência, que é o estado de essência, que é o estado de ser, que é o estado de união, que é o estado onde a gente lembra de que não é fundir com o outro, não é também ficar separado do outro. É a gente entender que tem muito mais coisas do que nos une do que nos separa. Não é à toa que eu falo que o Enneagrama inteiro ele representa a lei da unidade na diversidade. E que o diferente é aquele que me mostra uma parte de mim mesmo que eu ainda não trabalhei e descobri em mim. Então, o conflito é uma oportunidade para isso. Nossa, eu estou encantada com o que você está me dizendo, né? A gente tem um grupo de estudo, né? Amigos e o André nos agraciou com um treinamento, né, muito especial sobre os guerreiros da luz, a luz do Enneagrama, em sua terra natal, num local especial, muito sugestivo.
E sempre que a gente pode te ouvir, André, é incrível, né? A gente vê aqui os comentários, né? O quanto você é um ser de luz, realmente, né? O quanto você consegue, né, entender e trazer isso de uma forma tão simples, tão didática, tão genuína. Eu vou te pedir, né? Eu vou pedir às pessoas que estão assistindo a live, eu vou pedir que você faça o fechamento. A gente tem 6 minutos, tá? Eu vou deixar a live gravada para que as pessoas tenham a oportunidade de ouvir o que você falou. Eu mesmo vou ouvir de novo, anotando tudo. Porque eu tô aqui quieta porque eu não tô anotando, né? Muita coisa bacana, né? Eu só tenho a te agradecer. E eu também quero pedir às pessoas, né, para antes da gente fechar, a gente fazer um print, né, para que todos que estão aqui, a gente teve picos de até 88, 90 pessoas online, que possam compartilhar esse print, marcando o Instagram do André, que é prudente_André, e o Instagram também do Instituto Luz, né, que é em Luz DH, e possam estar veiculando, chamando as pessoas para que possam ouvir as próximas lives, que tem live quarta-feira de novo. Então, André, fecha aí para a gente. Eu acho que não tem como fechar, né? Mas quais são as Não, tem como considerações que você fechar. tem a nos trazer? É o que eu falei, tudo que começa tem meio, tem fim, tem que morrer uma hora para um novo nascer. Então, eu queria agradecer o convite, Carol, um grande prazer, né? Algumas pessoas estavam me pedindo que eu fizesse lives e eu sou um pouco assim, não sou tanto de ficar em redes sociais, né? Eu sou mais de usar o WhatsApp e os cursos que eu faço, né? Mas foi muito bom estar aqui, é muito bom saber que estou falando para pessoas que eu posso ajudar com o que eu estou trazendo, tá? Então, eu quero agradecer a todos. Eu queria só dizer assim, então, que quem se interessar, segue lá o meu Instagram, né, prudente_André. Dá uma olhada lá e segue lá o meu blog, enneagramainfancia.com. Eu sempre posto todos os meus cursos. Estou agora postando também uma série que eu comecei de poesias, né, que chama Inspirações Poéticas, que eu vou publicar todo domingo. E agora eu vou ter 2 cursos que eu vou estar fazendo agora, que começa semana que vem, que é um aprofundamento para quem já conhece o Enneagrama, que é as 9 forças do ser. E tem mais uma turma do Edux, que é o Educando Crianças com Enneagrama. Então, quem se interessar, entre em contato lá comigo, tá? E eu queria fechar com uma frase do Bob Marley que eu gosto muito e que tem tudo a ver com isso. Que ele diz assim: enquanto a cor dos olhos, enquanto a cor da pele for mais importante do que o brilho nos olhos, haverá guerras. Então, para a gente resolver os conflitos, no fundo, a gente tem que valorizar primeiro o brilho nos olhos e não a cor da pele. Assim a gente vai reunir e fazer o que os discípulos do Paulo Freire disseram: se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Mas se juntar, o bicho foge. Muito obrigado. André, peraí, ó. André, eu sei que você não é muito de redes sociais, mas vamos se ajeitar aqui, gente. Fazer um print agora, né? Fazer um print, compartilhar, chamar outras pessoas também para estarem ouvindo essas palavras, né, conosco. André, mais uma vez, gratidão imensa por tudo que você nos agraciou, né? Estão pedindo uma segunda live, eu acho que a gente vai ter que conversar em breve. Gente, a gente vai encerrar agora a live, espero que vocês tenham gostado, né, tenham contribuído. E quarta-feira, às 8 horas, com tipologia junguiana, né, e o Enneagrama. André, até breve, gente, boa noite. Grande prazer, Carol, mais uma vez. Prazer imenso. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.